nós tratamos hoje de... O primeiro ponto importante foi discutido, a posição brasileira com relação à COP25, que acontecerá em Madrid a partir do dia 2 de dezembro. A posição brasileira no sentido de que é necessário, já há muito tempo, mas ainda mais necessário, que os recursos em volume considerável, compatíveis, portanto, com o desafio de preservação da Amazônia, passem a fluir para os países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, e assim sendo um alinhamento total das expectativas dos estados com o governo federal para essa negociação na COP25. O segundo ponto tratado na reunião de hoje foi a agenda propriamente dita de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, no pressuposto do ambientalismo de resultado que foi apresentado aqui nesse vídeo aos senhores e às senhoras, com a visão de que é preciso incluir as pessoas para que elas também se sintam parte desse esforço de preservação e de conservação da nossa Amazônia. Isso foi apresentado aos governadores. Essa apresentação também encontrou consenso dos governadores e dos representantes do parlamento que aqui participaram, a quem nós agradecemos muito. E essa agenda se divide nos 4 tópicos propositivos e mais o 5º tópico, que é a nossa atividade de comando e controle. Do primeiro tópico de regularização fundiária, há consenso de todos os governadores e de toda a bancada que aqui compareceu e dos órgãos federais também aqui representados, de que é fundamental promover a regularização fundiária da Amazônia. O problema de regularização é um problema que nós temos em todo o território nacional, problema de titulação de terras, mas na Amazônia esse problema se torna ainda mais sério. Há um estudo e uma série de programas já direcionados para isso. O que nós precisamos é torná-los concretos, tangíveis, materializar ideias e projetos que já vêm sendo debatidos e pensados há mais tempo, mas isso precisa, a partir de agora, se tornar realidade. Recursos para isso, mecanismos jurídicos para isso, facilitação documental, enfim, toda uma agenda necessária de regularização, e isso parte de uma cooperação que foi estabelecida hoje dos estados com o governo federal. O segundo ponto da agenda muito importante é o zoneamento econômico-ecológico, para se determinar quais são as potencialidades, as vocações, os locais onde podem receber infraestrutura, enfim, qual é que é o ordenamento territorial necessário para a preservação e o equilíbrio da Amazônia. Essa questão tem direta relação com a vocação dos estados, com essa ideia de inclusão para preservar, a inclusão das pessoas, inclusão das famílias, inclusão daqueles que vivem na região mais rica do país com o pior índice de desenvolvimento humano. Isso passa, portanto, nessa visão do zoneamento econômico e ecológico. Os estados têm iniciativas, algumas mais avançadas, outras que não avançaram, e o alinhamento hoje promovido foi no sentido de alinhar todas essas atividades de zoneamento econômico e ecológico, colocar recursos para isso, recursos técnicos para isso, acelerar o processo de construção desse zoneamento econômico e ecológico e, com isso, fazer, finalmente, o ordenamento territorial da Amazônia. Em terceiro lugar, o pilar da parte de monetização, pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, RED, enfim, todos os recursos necessários ao pagamento pelos serviços ambientais e ecossistêmicos da região da Amazônia, no sentido de que, sem recursos, e recursos no volume, na proporção, enfim, da importância que são os necessários para aquela vastidão que é a Amazônia, sem esses recursos não será possível ter os meios de preservação. Recurso esse que tem como objetivo remunerar quem cuida da floresta, quer seja na lógica da reserva legal, dentro do percentual estabelecido pelo Código Florestal, opções também de preservação da área excedente de reserva legal, todos os demais serviços ecossistêmicos prestados, inclusive aqueles relacionados à área de preservação permanente, enfim,
a monetização disso, no sentido de ter meios para preservação, é fundamental. Como eu citei no começo, isso tem direta relação com o que foi discutido acerca da COP25, da posição do governo brasileiro, corroborada integralmente pelos estados da Amazônia. E, por fim, nessa agenda dos 4 tópicos, a agenda da bioeconomia, o secretário Carlos da Costa, nós temos também a Embrapa aqui participando, temos o apoio da bancada de bioeconomia do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e total também apoio dos deputados e senadores que representam os estados da Amazônia, para promover finalmente essa agenda de bioeconomia. Recebemos aqui ao longo desse período, dos últimos 30 dias, diversos setores produtivos brasileiros que representam potenciais investidores da área de farmacêutica, cosméticos, alimentação, indústria de processamento, ou seja, aqueles que têm o potencial de agregar valor para os produtos da Amazônia e, com isso, gerar emprego e renda justamente para a inclusão necessária à preservação. Esse trabalho é um trabalho que tem, dentre outras facetas, a questão dos fundos. Ontem foi discutido no Ministério das Relações Exteriores o passo seguinte do fundo alinhado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para além daquele que já foi lançado, está em período de captação de recursos da USAID, da USAID, que é um fundo também de investimento de impacto, e outros recursos para que a gente possa atrair o segmento, o setor privado, tão importante nessa agenda da bioeconomia, para além das questões dos temas de pesquisas acadêmicas, de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, enfim, registro de patentes, facilitação a parte tributária. Discutimos aqui a possibilidade de desoneração de produtos oriundos da floresta. Isso ainda carece de análise financeira, porque tem impacto em termos tributários para os estados e para os outros entes federativos, né, União e municípios, mas toda uma agenda de efetivamente colocar a bioeconomia de pé. Essa é uma ideia que vem sendo debatida há muitos anos e que até hoje não gerou os resultados esperados. Então, nós tentamos, ao longo desse período, dos últimos 30, 60 dias, identificar quais são efetivamente os gargalos que impedem a consecução dessa agenda de bioeconomia, tão importante para a perspectiva de geração de renda e emprego, portanto, inclusão, portanto, preservação. Essa visão passa por diversos aspectos, que inclusive aqui do Ministério. Nós estamos aqui com a Secretaria de Biodiversidade, junto com a Secretaria de Ecoturismo, 2 assuntos importantes para serem aprofundados na região da Amazônia: ter o ecoturismo mais desenvolvido nas unidades de conservação, tanto estaduais quanto federais, ter essa agenda da biodiversidade promovida efetivamente, gerando a receita esperada. E, para isso, dentre outras medidas, uma das propostas que também já vinha sido debatida há algum tempo é de transferir parte dos nossos efetivos de equipes de ecoturismo, florestas e biodiversidade para o trabalho em campo, em parceria com os estados. Estados esses que já têm também equipes próprias. Portanto, com isso nós vamos robustecer toda a força de trabalho em campo, para que lá, local, no cerne da Amazônia, sejam encontradas efetivamente as respostas dessa agenda de biodiversidade, de florestas, de ecoturismo, enfim. Então, e por fim, parte do debate ainda não se encerrou, que diz respeito à alocação de recursos para as operações de comando e controle, monitoramento e fiscalização. Isso também tem um envolvimento importante do INPE, que em parceria com o IBAMA fará a análise das imagens, que a Polícia Federal também faz parte desses órgãos que recebem as imagens de alta resolução em tempo real. Trabalho esse que foi alinhado do IBAMA com o INPE para análise dessas imagens de alta resolução em tempo real. Soma-se a isso o recurso que nós estamos destacando do Fundo Petrobras para a realização, o restabelecimento do Terra Class, que é aquele trabalho entre INPE e Embrapa, que deixou de ser feito a partir de 2014 e é extremamente importante, portanto, será feito para os anos de 2016, 18 e 20, no sentido de analisar o que vem ocorrendo com a floresta após os pontos identificados como desmatamento nos respectivos anos no PRODES.
Então, são essas, em linhas gerais, as linhas de ação. A partir de agora, todas elas, inclusive o INCRA envolvido nisso, com a Secretaria de Biodiversidade, com o Embrapa, com o INPE, todos, cada um, com o seu papel de ações concretas daqui por diante. Nossa expectativa é reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia, já para o próximo PRODES no próximo ano, e também, do ponto de vista de tendência, eliminar o desmatamento ilegal. Sabemos que é uma dificuldade muito grande numa vastidão como a Amazônia. A distinção entre atividades ilegais ou não também é extremamente importante e ali os estados, novamente, cumprem um papel fundamental nesse alinhamento. Assim sendo, foi uma manhã muito produtiva. Eu me coloco aqui à disposição das senhoras e dos senhores para as perguntas. Por favor, Gustavo. Oi, boa tarde, ministro. Aqui é Letícia Carvalho, da TV Globo. Quando o senhor fala da questão da regularização fundiária e dessas outras questões da agenda, o que vai ser feito de fato? Já tem um projeto que vai ser enviado à Câmara? Como é que isso está sendo discutido? Tem uma data para isso? Enfim. Já há uma medida provisória em análise por parte do governo. Para além disso, também ações e trabalhos lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Nós temos uma série de medidas de ajuste regulatório importantes, mas o grande desafio ainda é de encontrar fundos necessários a essa consecução das ações de regularização. Então, isso também, como hoje estavam aqui o Ministério da Economia e o INCRA, o alinhamento na parte, inclusive, de títulos, enfim, a toda uma engenharia financeira para viabilizar os recursos necessários à regularização. Paulo Trevisani, do Wall Street Journal. Ministro, eu queria saber se o senhor falou em reduzir o desmatamento já no ano que vem, se o governo está preparado para estabelecer uma meta de redução e se os recursos para tanto já estão disponíveis e quantos seriam, por favor? Paulo, nosso objetivo de redução, ele tem como base a evolução histórica. Então, nós tivemos, como os senhores e as senhoras tiveram acesso na segunda-feira, aquela evolução histórica de desmatamento desde o início da mensuração. Portanto, a redução também leva em consideração essas possibilidades que foram passadas, aconteceram no passado, de redução de ano para ano. O que nós percebemos? Que mais importante do que estabelecer metas numéricas é estabelecer uma estratégia. Estratégia, inclusive, que o primeiro item é o alinhamento do governo federal com os estados, alinhamento esse que ficou 100% estabelecido hoje com essa reunião, nas estratégias que foram deliberadas. Isso vai fazer total diferença nas ações de combate ao desmatamento ilegal e que não prescindem dessas outras ações da parte econômica e de regularizar temas jurídicos que causam essa insegurança geral. Com relação aos recursos para isso, nós temos algumas fontes. Temos fontes orçamentárias, temos fontes estrangeiras relacionadas a essa potencialidade, por exemplo, do que se discutirá na COP25, recursos de pagamento do serviço ambiental, crédito de carbono, enfim. Há uma série de mecanismos, inclusive, que envolvem mecanismos de desenvolvimento limpo e sustentável, protocolo de Kyoto, enfim. Há uma série de mecanismos que podem propiciar esse encontro de contas necessárias à consecução dos objetivos. Eu vou convidar os governadores para ficar aqui, por favor. Boa tarde, ministro, governadores. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Tenho mais de uma pergunta. A primeira é em relação à COP. O Brasil, pelas projeções que estão sendo feitas, o Brasil não vai conseguir cumprir a meta que se autocolocou na COP de reduzir o desmatamento, porque começou a subir de novo. E o Brasil tem sido muito criticado lá fora pelas medidas ou falta de medidas. O que o Brasil vai levar que mostre para os investidores estrangeiros, para os outros países que têm esse dinheiro para essa monetização, que vale a pena investir no Brasil, que o Brasil vai cumprir o que não está cumprindo até agora?
A segunda questão, em termos de regularização fundiária, tem uma MP, como o senhor falou, que está sendo estudada. Uma das questões que está colocadas lá é a autodeclaração, né, das terras. Isso também tem sido muito criticado como uma possibilidade de aumentar o desmatamento, porque a pessoa vai lá simplesmente diz essa aqui a terra é minha, e depois é que se vai ver se realmente é. E eu queria saber sobre também fiscalização, se existe a possibilidade de aumento de equipes, de contratação de novos fiscais, que é uma das queixas que tem sido feitas, que, por exemplo, o IBAMA reduziu muito a quantidade de gente. Eu vou aproveitar a oportunidade da sua pergunta para retomar o que eu disse aqui, Dino, Helder e todos, retomar aqui o nosso alinhamento com relação à COP, como eu lhe disse há pouco. Nossa reunião hoje alinhou a posição do Brasil com relação à COP, os estados e o governo federal, temos aqui um alinhamento. E esse alinhamento, com relação ao atingimento das metas, é um esforço conjunto. Nós não concordamos que o Brasil não está indo bem nas suas metas, ao contrário. O Brasil está indo bem, já avançou muito na redução do desmatamento. O ano base para esse cálculo lá atrás, 2005, portanto, nós não estamos falando de uma análise de ano a ano, mas, ao contrário, qual é a meta objetivada com base nos números lá atrás. E a hora que se coloca com a questão técnica, de fato, o Brasil está indo muito bem na sua meta. Está indo bem na sua meta de redução de emissões, está indo bem na sua meta em todos os aspectos. Ainda assim, o que não está indo bem é receber os recursos que nos foram prometidos de lá de fora e que são essenciais aos governos estaduais que aqui estão e aos brasileiros em geral. Como nós apresentamos aqui no vídeo que passamos, os brasileiros que vivem na região da Amazônia precisam ser considerados e incluídos nessa agenda. Esse é o nosso esforço na COP25, obter recursos que já nos foram prometidos e que até agora nós não recebemos, e a partir de 2020 há aquele montante de 100 bilhões aos países em desenvolvimento, e é com essa missão para obter recursos aos estados, quer seja pagamento de serviços ambientais, REG, etc., que o governo federal vai para monetizar isso. Com relação às equipes de fiscalização e as ações concretas para isso, eu acho que nós temos uma estratégia que foi bem delineada hoje, que é o segundo ponto de convergência da nossa agenda entre governos estaduais e governo federal, o tópico da agenda de combate ao desmatamento ilegal, que passa, como eu já disse, pela questão da regularização fundiária, e aqui, respondendo a sua pergunta, os pontos específicos que são objeto da medida provisória ainda estão em análise, estão tramitando na Casa Civil, mas eles estão alinhados com a expectativa uníssona aqui, de todos nós, governo federal e governos estaduais aqui presentes. Me dou a liberdade aqui de falar em nome dos governadores, porque assim consensamos. A regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, pagamento de serviços ambientais e outras formas de monetização e a agenda da bioeconomia são consenso nosso aqui. Então, trata-se aqui de uma posição institucional, de governo federal com governos estaduais. Cada um dos estados tem os seus desafios que passam pelo zoneamento econômico-ecológico de cada um, no modelo que foi feito, que poderia ter avançado, dificuldades de regularização fundiária, dificuldades de diversas naturezas. Cada um tem aqui peculiaridades nos seus estados, mas todos encontram aqui no governo federal um guarda-chuva de representatividade uníssona de todos esses pontos. Então, cada um desses quatro, a parte de comando, controle e fiscalização, o recurso aqui que nós estamos vislumbrando receber de origem internacional é para destinar justamente aos estados que aqui estão. Então, nosso esforço é de apoiá-los, dar suporte a esse pleito e, em conjunto, receber o máximo de informações e subsídios necessários a formatar essa estratégia da melhor forma possível e, com relação à parte de fiscalização e controle, também alinhamento aqui nosso da forma de utilização dos recursos do fundo de conversão ali da Petrobras. Portanto, eu fui informado aqui agora que agora à tarde temos o mais desdobramento dessa agenda, não é isso? E, assim sendo, vamos progredindo agora com total alinhamento dos governos dos estados e o federal. Próxima pergunta. Alô, oi. Ministro Oswaldo, do site Notícias Socioambientais. Ministro, os pesquisadores dizem que um dos fatores do sucesso do plano de combate ao desmatamento que foi implantado em 2004, até 2012, pelo menos,
foi a articulação, a capacidade de articulação e de coordenação do MMA entre ministérios e com os governos estaduais. Mas, no início do ano, com a reforma ministerial, foram extintas algumas atribuições formais sobre o combate ao desmatamento das queimadas e algumas áreas responsáveis por essa coordenação. E, nos últimos dias, o senhor sinalizou a importância do protagonismo dos governos estaduais em relação à questão do combate ao desmatamento, falando da proeminência do governo federal nas áreas protegidas, que nas áreas privadas os governos teriam que dar uma contribuição maior. Eu queria saber se vocês já acordaram alguma medida concreta em relação a essa articulação e coordenação, se o senhor concorda que uma parte do salto de desmatamento tem um pouco a ver com essa dificuldade de coordenação e articulação ou não. Bom, nós entendemos que o grande fator motivador do aumento do desmatamento, que como você mesmo destacou, vem de 2012, não é de agora, é a ausência de dinamismo econômico para a região. Uma região com tantas possibilidades e que não se desenvolveu do ponto de vista econômico, e isso tem reflexo no aspecto ambiental. Quando você não dá oportunidade de emprego, de renda, de atividades sustentáveis para aquela região, há uma maior atratividade ou maior campo aberto para atividades ilegais. Portanto, nós reputamos isso como o fator mais importante. Com relação à parte do alinhamento, um alinhamento total. Alinhamento total, as medidas concretas sobre as quais você pergunta, claro que muitas delas ainda precisarão dos documentos necessários, mas dentre outras coisas, a parte de fiscalização e controle, o alinhamento de órgãos estaduais de polícia militar, aqui representados pelos seus chefes supremos, que são os governadores de estado, os órgãos federais, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, enfim, a participação das Forças Armadas, que teve agora, durante a GLO, um resultado positivo reconhecido por todos aqui, nós, Ministério e governadores, um resultado muito bom. Então, a forma de aliar isso é justamente como nós estamos fazendo, até porque as áreas têm parte de regramento jurídico distinto. Terra indígena tem um regramento próprio, unidades de conservação, assentamentos rurais, as áreas estaduais. É justamente esse mosaico de responsabilidades e de atuações das respectivas forças que nós desenhamos hoje aqui e que devem se concretizar ao longo da próxima semana, porque na quinta-feira, no Fórum de Governadores da Amazônia, nós temos de agora até o fórum para delimitar cada uma desses detalhamentos e lá, eventualmente, nos documentos necessários, enfim, a formalização do ponto final disso aí. Essa estratégia vai substituir o PPCDAM, ministro? Nós temos aqui como foco no Ministério a ação contra o desmatamento ilegal. Aqui não se trata do PPCDAM, ou do PP Cerrado ou de qualquer outra medida separadamente. Nós estamos procurando, até esse é um trabalho importante que envolve os outros ministérios, alinhar essas visões de coisas positivas que tenham do passado, mas outras também que não foram tiradas do papel. E tanto não foram tiradas do papel, que continua, em alguns casos, essas questões sociais importantes na região, a ausência de desenvolvimento, a ausência, até agora, de regularização fundiária, em que pese tenha sido colocado lá no PPCDAM, por exemplo, como meta, não se fez. A implementação da bioeconomia, colocado como meta, não se fez. Uma série de pontos que nós reconhecemos, sabemos, estamos desenhando para que deixem de ser uma ideia e passem a ser uma atitude concreta e que gerem os resultados necessários, transformando, portanto, essa agenda ambiental no chamado ambientalismo de resultado. Isso é fundamental, o ambientalismo de resultado. Essas questões todas têm que apresentar resultado. Alô, tudo bem, ministro? Boa tarde, governadores. Eu tenho 3 tópicos, por favor. O primeiro, eu queria... Tudo bom, ministro? Perdão. Aqui. Primeiro, eu gostaria de saber quanto que vai ser o valor desse fundo da Petrobras, especificamente para a Amazônia Legal. Como é que esse dinheiro vai ser aplicado e a partir de quando? Esse é o primeiro tópico. O segundo, em relação ainda à COP25, como é que vai ser esse pedido de mais orçamento para a preservação ambiental de países em desenvolvimento? Isso levando em consideração também que o presidente Bolsonaro já criticou esse ano recursos estrangeiros. Como é que vai ser esse pedido? De quanto que vai ser? Vão ser esses 200 bilhões? Vão ser mais? Como é que vai ser exatamente? E eu gostaria também que o senhor
explicasse como é que vai ser essa transferência de equipes que o senhor falou. Equipes que vão mais para o seio, né, da Amazônia, para ver toda essa questão da produção de biodiversidade, etc. Quais são essas equipes exatamente? Elas vão de onde para onde, por favor? Com relação ao fundo Petrobras, esse fundo, a separação foi determinada através de decisão do ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal. Esse recurso foi destinado, uma parcela dele, cerca de 60%, para o Ministério da Defesa, inclusive em meio àquelas ações da Operação de Garantia da Lei e da Ordem, e 40% para os ministérios de Meio Ambiente e Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura mais voltado à regularização fundiária estrito sensu, ou seja, pagamento das indenizações propriamente ditas, e Ministério de Meio Ambiente para as ações de fiscalização, comando e controle e que atendem a uma série de requisitos que foram alinhavados na decisão. Então, portanto, o esforço nosso, governo federal e os estados aqui hoje, dentre outras coisas, foi justamente preparar as medidas necessárias para que o recurso chegue na ponta o mais rápido possível. Com relação 600 milhões para 600 e poucos milhões para 630 milhões Ministério da Defesa, 230 milhões para o Ministério do Meio Ambiente, 200 e poucos milhões para o Ministério da Agricultura. Nessa lógica de divisão que eu me referi há pouco. Com relação à COP25, nós vamos apresentar todos os mecanismos de pagamento por serviços ambientais, crédito de carbono, enfim, os instrumentos, que são os instrumentos que motivaram aquela tratativa do Acordo de Paris. Tá? E em decorrência também de outros acordos anteriores, Kyoto, etc., Cancún, enfim. Então, o que nós vamos apresentar na COP? É um consenso dos governos estaduais com o federal de que se o Brasil, e é verdade, presta serviços ambientais ao clima e ao planeta, se é verdade que a Amazônia tem um índice de preservação considerável, se é verdade uma série de medidas ou pressupostos que dizem respeito aos estados que aqui estão, o outro componente daquele acordo, que era a contraprestação financeira, o apoio dos países ricos aos países em desenvolvimento, esse sim precisa se concretizar. Então, portanto, qual é a parcela efetiva dos 100 bilhões de dólares por ano que o Brasil terá dentro desse montante, qual é o nosso share, nosso percentual desses 100 bilhões, nós vamos ver nessa COP lá em Madrid. E, por fim, com relação às equipes propriamente ditas, aqui é um delineamento, aí só um detalhe que nós ainda não temos pronto, qual é a parte da equipe, de cada uma dessas equipes, que poderá ir para a Amazônia, e se irá para que locais irão, se temos condições de acolhê-lo, quais são as áreas especificamente que poderão receber esse destacamento da equipe, justamente para promover a efetividade das políticas ambientais em loco. Não, do governo em geral, mas deste ministério em especial. Apenas um esclarecimento complementar, além do que o ministro Ricardo disse. Nós, os 9 estados que aqui estamos, temos uma parte no que foi decidido pelo ministro Alexandre de Moraes, no valor de 430 milhões. E nós decidimos, por consenso pleno, inclusive, claro, envolvendo o governo federal, que no caso dos 430 milhões dos estados, a aplicação será nas atividades atinentes à prevenção e repressão de ilícitos ambientais e também regularização fundiária. Ou seja, nós estamos convergentes com a agenda dos 4 pontos que foram apresentados pelo ministro Ricardo. E nós acrescentamos um 5º, por sugestão do governador Helder, atinente à assistência técnica e tecnologia, e há um consenso dos 9 em relação à IFTO. E nesse escopo dessa agenda de 5 pontos, que o ministro Ricardo já fez alusão, nós, especificamente no que se refere ao fundo da Petrobras, ou seja, os 430 milhões, os 9 estados irão destinar para prevenção, no caso,
atinente a desmatamento ilegal, queimadas, etc., repressão de ilícitos ambientais, envolvendo, por exemplo, os batalhões de policiamento ambiental das polícias militares que atuam nas áreas estaduais e também regularização fundiária, porque consideramos que esses aspectos são fundamentais para que haja garantia de que a lei seja aplicada. De modo que essa é a ênfase no caso dos 430 milhões do Fundo da Petrobras. É claro que os estados mobilizam outros recursos que irão também, obviamente, para outras atividades, a exemplo de zoneamento econômico e ecológico e os demais itens que foram descritos pelo ministro Ricardo. Só complementando, por gentileza, e dentro desta lógica, nós estamos indo agora às 16 horas ao ministro Alexandre de Moraes para elucidar a respeito da aplicação destes recursos. Às 16 horas está agendado com o ministro Alexandre no Supremo Tribunal Federal para que possamos esclarecer se a modalidade de aplicação destes recursos dar-se-á através do PLN, que já está encaminhado ao Congresso Nacional, ou se a decisão cabe àquilo que, inclusive, de maneira uníssona, todos entendemos ser a mais efetiva, que seria o repasse para os fundos estaduais de meio ambiente, onde desburocratizaria a sua aplicação, não necessitando que o órgão composto no PLN viesse a fazer convênios, planos de trabalho, análises, prestações de contas, sob pena de nós termos uma decisão judicial já de alguns meses, uma decisão coletiva de diversos atores que envolvem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, e o recurso ficar represado sem que a aplicação efetivamente aconteça, enquanto que as demandas são absolutamente emergentes. Ministro, Rafael do Valor Econômico, Rafael Bittencourt do Valor Econômico. Gostaria de saber, ministro, ontem o senhor esteve na sua agenda, entrou que o senhor esteve reunido com embaixadores de países, da Amazônia, que também pertence à Amazônia, né? Eu gostaria de saber se o posicionamento do senhor, do governo brasileiro, ele também é o que deve ser levado à COP, existe um alinhamento também aqui com esses países? Eu pergunto isso por conta da reunião ontem com os embaixadores desses países. Sim, nesse aspecto, sim. Tanto nós quanto eles temos a Amazônia para tomar conta e a nós todos, não só ao Brasil, mas outros países também. Esse fundo, os recursos decorrentes do Acordo de Paris não são só para o Brasil. Então, todos os países que têm, como o Brasil, bom trabalho feito na área de preservação e conservação ambiental, fazem jus a esse recebimento. Ontem, a reunião tinha como escopo principal o fundo que nós estamos avançando lá no Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas, obviamente, que também passa pelo assunto recursos de Acordo de Paris. Oi, boa tarde. Eu sou Natália, eu estou aqui como freelancer. E eu recebi uma análise do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que eles analisaram, foi baseado no PROD de 2019, que saiu agora, né, o desmatamento, e eles dividiram aquele shape por categoria fundiária. E eles chegaram à conclusão que 35% desse desmatamento aconteceu em áreas não designadas ou sem informação, isso áreas públicas, né? E se a gente juntar isso com os desmatamentos em áreas protegidas, eles estão ali em 44%. Então, a minha pergunta é o seguinte: o senhor acha mesmo que a regularização fundiária ela pode ser considerada um método para diminuir o desmatamento? Ela não seria considerada uma anistia à grilagem? Olha, eu desconheço esses dados que foram trazidos, portanto, eu evito comentar. Não são dados oficiais, e não sendo dados oficiais, é melhor por enquanto. A Embrapa, de qualquer forma, não são dados oficiais. Não, essa é a análise do IPAM. Nós vamos esperar o Embrapa. A Embrapa está fazendo esse trabalho de qualificação dos dados, e aí, quando vier os dados, aí, se puder nos procurar, a gente faz uma manifestação formal. Obrigado. Ministro, essas ações... Paula, do Globo.
essas ações que o senhor mencionou, né, da agenda e tal, grande parte delas tem um impacto a longo prazo, né? Queria saber do senhor o que você está planejando mais a curto prazo, já que o desmatamento está aumentando de maneira crescente e tal. E eu queria também perguntar em relação a essa questão do ambientalismo de resultado, que tem sido criticado por pessoas da área como se fosse um salvo-conduto de desmatadores, esse discurso de aproveitar economicamente a Amazônia e tal. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Olha, com relação às medidas todas apresentadas, trazem resultado, inclusive essas de comando e controle, mas não só. Está provado que medidas só de comando e controle não trazem resultados duradouros. O que nós precisamos, e aí sim o ambientalismo de resultados que você perguntou, é justamente criar uma forma de utilização responsável, sustentável, dos recursos naturais da Amazônia. Quando nós olhamos os índices sociais, o IDH, os temas que foram amplamente debatidos hoje com os governadores que aqui compareceram a manhã toda, saneamento, lixo, a parte de educação, saúde, enfim, o desenvolvimento econômico sustentável, ele passa também pelo desenvolvimento econômico. As pessoas precisam ter essas oportunidades de emprego, renda, enfim, de avanço, para poderem ter condições de preservação. Portanto, não é verdade essa crítica de que o ambientalismo de resultado não condiz com a sustentabilidade. É o contrário, é incluir essas pessoas num padrão de vida melhor e, com isso, preservar o meio ambiente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Nós aqui temos uma agenda em continuação. Muito obrigado.